duas pessoas caminhando, e aí esses dois eram compostos pelo sábio e pelo seu discípulo. E era um dia quente, naquela estrada de barro, muito calor, muita sede. E eles vinham embaixo daquele sol, já eram 3 horas da tarde, exaustos, sedentos, e viram uma casinha, uma choupana pequenininha. E eles bateram na porta e viram uma jovem senhora, e junto com ela 3 crianças. E os dois humildemente pediram: minha senhora, a senhora pode, por favor, nos dar um pouco d'água? Nós estamos famintos e sedentos, mas queremos apenas um pouco d'água. E ela disse: por favor, meu senhor, entre. E ela convidou os dois a entrarem. E entrou o mestre, o seu discípulo, e ela não deu apenas água, deu leite. E ela trouxe queijo. E eles comeram aquele queijo, tomaram aquele leite, um leite espumante, um leite mungido. E aí eles disseram: que leite gostoso, que queijo gostoso, tem mais. E trouxe também uma coalhada. E eles começaram a conversar e ela explicou. Abriu uma portinha e disse: olha, ali é a nossa vaquinha. É essa vaquinha que dá esse leite, esse queijo, essa coalhada. E quando sobra queijo, leite, meu marido leva para o mercado e troca por uma roupinha, troca por arroz, troca por feijão. E nós vamos vendo essa vida humilde aqui. Nós, e mostrou os 3 filhos, meu marido que está tirando uma cesta, dormindo ali embaixo do cajueiro, e eu, e a nossa vaquinha. E aquele senhor continuou ali, conversou, e aquela mulher muito carinhosa, muito educada, muito gentil, acolhendo eles naquele sol terrível. E aí quando às 5 horas da tarde chegou, o sol baixou, eles se prepararam para sair, mas antes de sair ela deu um pedaço de queijo para eles. Mas leve esse queijo, vocês podem sentir fome. E eles agradeceram muito. Nessa hora chega o seu João, que era o dono, tinha acordado da sua sesta, do seu sono, cumprimentou um homem também simpático, cumprimentou ele e saíram, agradeceu por tudo e saíram caminhando. A noite entrou, eles caminharam 2 quilômetros e quando o mestre parou e disse: discípulo, volta lá e traz aquela vaca aqui. Disse: como assim, mestre? Vai lá e traz a vaca, simples assim. O discípulo, obedecendo o mestre, imaginando que coisa boa o mestre estaria planejando para aquela família, voltou e 2 horas depois estava ele e a vaquinha. E o discípulo está aqui: mestre, vaquinha. Já era noite avançada. E o mestre pegou e disse: alguém viu você pegando a vaquinha? Disse: ninguém viu. Disse: ótimo. Então ele pegou a vaca e disse: leva para a beira do precipício. E o discípulo olhou: mas para quê? Mas confiou no mestre. Quando chegou ali, disse: agora empurra. Ele disse: mestre, empurra a vaquinha. E o discípulo, confiando, sem entender, empurrou aquela vaquinha, que na verdade era uma vaca grande, das tetas grandes, empurrou e ela saiu batendo ribanceira abaixo, precipício abaixo, até ouvir o último gemido da vaca. E ele disse: agora nós podemos ir. E o discípulo disse: mas como assim, mestre, podemos ir? Nosso trabalho já foi feito, nós podemos ir. E eles saíram caminhando, 1 semana, 2 semanas, o discípulo calado, amargurado, 3 semanas, com 2 meses o discípulo disse: mestre, não posso mais nem lhe chamar de mestre. Você fez mal àquela família e agora eu me sinto culpado de ter destruído a vida de uma família inteira, por ter empurrado aquela vaca no precipício. E o mestre disse: você não é o discípulo? Ele disse: sou. Então confie e me siga. Disse: não dá mais para lhe seguir. Perdi a admiração e perdi a confiança. Vou agora trabalhar para recuperar o dinheiro daquela vaca e devolver para aquela família. E assim o discípulo fez. Largou o mestre e se dedicou a trabalhar aqui e ali para juntar dinheiro. Mas o que ele juntava era muito pouco, porque ele precisava se manter também. Mas trabalhou aqui e aqui. 5 anos depois, ele juntou o dinheiro em moedas que correspondiam a uma vaca. 5 anos depois. E 5 anos depois, com aquele saquetel de dinheiro, ele percorre aquele mesmo caminho e chega naquele lugar, naquele vilarejo que tinha aquela choupana com aquela família. E quando ele olha para casa, não era mais aquela choupana, era uma casa linda, uma casa de entrada de fazenda. E veio o caseiro da fazenda. Ele disse: pois não, jovem. Ele disse: olha, aqui morava o seu João e a dona Maria, com aqueles filhos, com os 3 meninos, filhos dele. Eu preciso muito falar com eles. Por quê? Porque eu tenho uma encomenda muito importante para dar para eles. Tá bom, espere por favor um pouco. E ele veio com um jipe, botou o rapaz no jipe e saiu. Saiu e parou numa casa de fazenda gigante, grande e bonita. Quando parou lá, ele disse: olha, chamou a funcionária, disse: olha, ele quer falar com o seu João e a dona Maria. E ela, por favor, sente aqui.
rapidamente trouxe um suco de laranja para ele, trouxe água, e ele olhando assim, imaginando, olha, o seu João e a Dona Maria devem ser os funcionários dessa fazenda também, mas devem ser funcionários queridos, porque todo mundo trata eles assim, e vão chamar eles, estão dando água e suco de laranja, devem ser funcionários muito queridos. Quando ele vê, a Dona Maria chega numa bota, numa calça jeans, uma camisa branca, um chapéu panamá, um cinto de vaqueira, muito elegante, e diz, pois não? E ele disse, Dona Maria, e ela olhou, eu estou conhecendo você. E ele disse, eu sou, e não teve palavras. Quando vem o seu João, um fazendeiro grande, com bota, também com fivela de vaqueiro, um chapéu panamá bonito, e os dois olham, mas vocês não são aquele casal pobre, lá no início? E eles dizem, somos, e você? Eu era o discípulo daquele mestre que nós fomos pedir um pouco de água. E aí a Dona Maria disse, eu lembro de você, filho. E ele pergunta, sem entender, mas o que aconteceu? Quando eu tive aí, aqui e lá, vocês eram tão pobres. E hoje vocês estão tão ricos. Isso tudo é de vocês? Ele disse, olha, tá vendo até onde a vista alcança? E o discípulo disse, é tudo meu. Tá vendo aquele lado ali? Até aqueles morros? É tudo meu. Para trás também. Até a pista é tudo meu. Ele disse, mas o que aconteceu? E a Dona Maria explicou. Jovem, você sabe que quando você apareceu com o mestre lá na fazenda, por aquele tempo por ali, a nossa vaquinha se soltou. E nossa vaquinha saiu caminhando, caiu no precipício, morreu. E quando nós fomos atrás da vaca, vimos a vaca lá. E era o nosso único sustento. E meu marido, mediante o desafio, os problemas, as ameaças que era não ter mais a vaquinha, desceu aquela ribanceira e tirou de tudo. Tirou toda a pele para vender, tirou toda a carne, trouxe todos os ossos, as vísceras para fazer linguiça, ele trouxe tudo dela, os chifres para vender, e nós secamos uma parte da carne, outra parte da carne nós vendemos o couro esticado, e com esse dinheiro todo nós compramos sementes e mantimentos. As sementes nós plantamos atrás daquela casa. E o mantimento com a carne que nós botamos secar, nós fomos comendo. E você acredita que deu tão certo aquela plantação, que logo meu marido dobrou a plantação? E deu tão certo que ele triplicou a plantação? E deu tão certo que ele arrendou a fazenda do lado para plantar mais e mais sementes? Ao ponto da gente pedir ajuda e contratar várias pessoas da região. E era plantando e colhendo. E meu marido separava melhores grãos e plantava e colhia. E olha só, 5 anos depois, nós estamos aqui produzindo trigo, feijão e milho. E grandes produtores. E eles disseram, nós não imaginávamos que esse terreno era tão fértil. Tão fértil. E hoje nós estamos aqui. E aí Dona Maria completou, vocês nos deram sorte. Graças àquela vaquinha que se perdeu, eu e meu marido acordamos para as possibilidades que estavam na nossa porta e nós não víamos.